no capítulo 6. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 5, perdão. Glória a Deus. Versículo 18. Amém? Amém. Êxodo 5, versículo 18. Ide, pois, agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis do vosso tijolo, da tarefa do dia, do seu dia. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez. Ide, pois, agora, trabalhai palha, porém, não vos dará, contudo, darei conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma palavra que, quando Deus ele dá uma ordem a Moisés para que ele fosse até o Egito, né, para tirar o povo dele, porque o clamor daquele povo tinha chegado diante de Deus. Nós vemos que quando Moisés nasceu, por ser um menino formoso, e tinha uma promessa que eles sabiam naquela época, então ali baixaram um decreto que exterminar as crianças de 2 anos abaixo. E ali Moisés ele foi guardado, foi escondido, né? Colocou ele num cestinho de junco, e ali ele subiu contra a correnteza. E nós vemos que a filha de Faraó achou Moisés e ali criou Moisés. E ele foi instruído, né, nos ensinos do Egito, em toda a ciência ali. E até quando ele ficou grande, e ali ele viu os povo ali, do povo dele brigando, e foi tentar apartar, e acabou que ali ele feriu um, né, que era o dos egípcios. Aí ele teve que fugir. Foi para Midian, ficou ali um tempo e ficou sendo pastor de ovelha. E ali ele foi sendo só preparado para uma obra. Até um dia que ele vai apacentar as ovelhas diante do Monte Horebe, e ali Deus aparece para ele numa folha, numa sarça ardente, e ela não se queimava, e ele quis aproximar. Mas quando ele ia aproximando, o Senhor falou para ele que tirar a chinela dos pés dele, a sandália, né, porque aquela sandália era feita, né, do couro dos no Egito. Então, e aquela terra era santa. E ali Deus ele não permitiu Moisés, né, chegar com aquela sandália ali. Falou para Moisés tirar a sandália do pé. E nós vemos que Deus ele fala para Moisés ir, né, até Faraó e tirar, né, o povo dele, falar com Faraó. Mas ele falou que não sabia falar, falou que não podia, mas Deus falou, insistiu com ele ainda. Mas aí Moisés, não. E ali ele fala, então tá bom, nós vamos mandar Arão, que Arão sabe falar. Mas se nós olharmos no capítulo 4, aqui no versículo 11, diz assim: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Glória a Deus. Aqui Moisés ele também deu uma justificativa ao Senhor. Nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas, e até mesmo nós, né, às vezes quero encontrar uma justificativa para não fazer a obra de Deus.
quero colocar impedimento, quero colocar barreira. Mas quando Deus ele nos designa para algo, para fazer algo no reino, para fazer algo em prol dele, não adianta nós queremos colocar dificuldade, não adianta nós queremos, falar que eu não posso, como a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir todas as aflições da nossa vida, tudo aquilo que não vem, que vem contra a nossa vontade, para nos tentar desanimar, mas nós temos que seguir avante, porque o Senhor ele é conosco. E aqui ele fala para Moisés, quem fez, quem deu a boca ao homem, quem fez o mudo, o surdo. Então ali Deus ele está falando para Moisés, Moisés, eu vou contigo, você não vai estar sozinho. E ali, então Moisés ele vai com Arão, e aqui nós vemos quando ele chega aqui neste capítulo, no capítulo 5, ele chega diante de Faraó, e no capítulo 5, no versículo 2 diz assim: mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Aqui nós vemos que ele não quis dar crédito quando Moisés foi diante dele para falar que ia tirar o povo, que era para fazer um sacrifício, como está aí também. E eles lhe disseram, Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e eles não venham sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão, por que vás cessar o povo das suas obras? Ide a vossa carga. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Nós vemos quando o povo de Israel ele foi para o Egito, que José ele foi vendido pelos seus irmãos, já era uma preparação, para que sempre vem algo ruim em nossa vida antes de vir coisas boas. Hoje estava meditando que quando nós vamos arrumar a nossa casa, pastor, quando a nossa mãe estava no Brasil e ia arrumar a nossa casa, sempre faz uma bagunça. Ela tira as vasilhas de dentro do armário, ela tira o sofá, põe de perna para cima, ela tira o tapete, enrola o tapete e joga para fora, ela mexe os móveis de um lado e troca os móveis para o outro, e ela sempre faz isso. Fazia naquela época, eu não estou lá, mas até hoje aqui a Cristina às vezes vai limpar a casa, ela faz isso também. Então nós vemos que sempre para vir uma bênção na nossa vida, sempre vem algo para bagunçar alguma coisa, para que a bênção de Deus ela venha se cumprir na nossa vida. José ele foi vendido pelos seus irmãos, pela inveja, e ficou ali preso depois injustamente, porque a mulher de Potifar falou que ele tentara assediar ela, e ele foi para a prisão. E ali ficou na prisão. Mas nós vemos que depois, mais tarde, quando os irmãos de José foi ter que comprar comida no Egito, porque havia uma seca muito grande e o povo não tinha alimento. E eles teve que ir até diante no Egito. E ali ele se deparou com José, mas eles não reconheceram. Mas José, quando viu os seus irmãos, nós vemos que muitos de nós talvez não seríamos como José. Talvez se o nosso irmão errasse com nós, fizesse alguma coisa com nós queríamos era matar ele, queríamos era fazer qualquer coisa para prejudicar ele. Mas José não fez isso. José, quando os irmãos dele chegou lá, nós vemos que José ele chorou. José ele foi alegre. E depois ele ainda falou para os seus irmãos que foi Deus que fez com que ele estivesse ali no Egito, para que eles, naquele tempo, fosse guardado, muito tempo depois de que eles foram vendidos. Então, nós vemos aqui que 75 almas estavam no Egito, e foi só multiplicando. E esse povo ficou numeroso.
né, no Egito. E aqui como fala aqui que quando Moisés chegou ali, o povo ele ficou parado, como já deve que ele já tinha anunciado que Deus ele já tinha enviado, né, eles ali para tirar o povo. Talvez o povo ele já ficou meio parado assim na obra, né, meio parado de fazer os tijolos, meio tranquilo, né, não, nós vamos sair, já estava confiante que ia sair mesmo. Mas aqui nós vemos que Faraó ele foi resistente. Faraó ele falou não, eles não vai sair não. Aí fala assim no versículo não, onde nós lemos aí, que Faraó ele, no versículo 18 do capítulo 5, fala assim que Faraó ele falou, ó, vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolo e vocês mesmos vão produzir sua pá. E Elias tinha que catar, né, as coisas para queimar os tijolos. Então nós vemos que a opressão aumentou em cima deles. A promessa de Deus ia se cumprir, mas não foi quando eles estavam pensando, não, vai ser amanhã, ou vai ser agora, ou né, como nós pensamos que a nossa bênção ela vai ser imediata. A nossa bênção ela pode vir imediata, a nossa bênção pode vir quando nós clamamos ao Senhor. Deus ele pode fazer algo e fazer naquele momento. Mas talvez você vai clamar ao Senhor, vai pedir algo ao Senhor, mas você vai ter que esperar. Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós desanimamos, irmãos. Nós olhamos para a circunstância, como, Senhor? Eu não estou vendo saída, não estou vendo nada acontecer. Deus nem fala mais comigo. Eu nem sinto mais Deus. Eu venho na casa do Senhor, mas entro e saio da mesma forma, não vejo nada acontecer. Mas Deus ele está sempre de olho na nossa vida. Ele está sempre pronto a fazer aquilo que é da vontade dele em nossas vidas. Aquilo que nós pedimos ao Senhor, muitas vezes nós não recebemos. Como diz Tiago, né? Pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então nós temos que pedir como diz, né, o apóstolo João, né, que fala assim que primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, onde diz que se nós pedimos ao Senhor, né, conforme a vontade dele, ele nos concede. Muitas das vezes nós pedimos, mas para gastar no nosso próprio deleite, né? E nós vemos aqui que Faraó, em vez de liberar o povo para ir em caminho de 3 dias para sacrificar ao Senhor, mas ele falou que não, vai aumentar mais, né, o trabalho. Agora eles não ganhavam mais palha para trabalhar, eles iam ter que eles mesmos adquirir a sua própria palha e ainda produzir a mesma quantidade de tijolo. A promessa que eles iam sair do Egito estava feita. Fala que 400 anos ele ia ficar. Israel ficou no Egito 430 anos. Nós vemos que eles ficaram ali no Egito. Mas eles, quando Moisés foi diante deles e falou, e Faraó, agora nós vamos sair daqui. Faraó chegou, Moisés chegou diante de Faraó e falou, quem é o Senhor? Né? Nós vemos aqui que Deus ele fala que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou enviou Moisés. Mas mesmo assim Faraó ele fala, quem é o Senhor? Não conheço quem é o Senhor. Né? Não quis obedecer, porque nós vemos que para eles sair o povo de Israel do Egito, veio 10 pragas, né, no Egito. E a última praga foi a praga dos primogênitos, aonde nós vemos no capítulo 12 de Êxodo, glória a Deus, no versículo... Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 40, a partir do 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, aquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que vem guardar todos os filhos de Israel na sua geração. E disse mais o Senhor,
a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerás dela, porém todo o servo de que qualquer comprado por dinheiro, depois de que o haveres circuncidado, então comerás dela. Glória a Deus. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele tirou a Israel depois de 430 anos, né, que Israel estava ali, né, sendo oprimido pelos egípcios, né, vivendo na terra dos egípcios, né, na terra de Faraó. E nós vemos que por 430 anos eles foram, né, ali massacrados, torturados ali, né. Nós vemos que eles eram escravos na terra do Egito. Então nós vemos que as coisas antes de melhorar, muitas coisas acontecem que tentam nos desanimar, tentam nos fazer querer olhar para trás. Mas nós não podemos ser daqueles que olham para trás. Nós temos que sempre estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está nos ajudando, é Ele que está nos amparando, né? Porque nós não podemos ser igual a mulher de Ló, né, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Mas nós temos que estar olhando para o nosso Senhor Jesus, porque é dele que vem todas as nossas providências. A maior providência que Ele nos deu foi o perdão dos nossos pecados. Nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Ele nos deu esse direito. E hoje nós estamos aqui para louvar o Senhor, adorar ao Senhor. E nós vemos que o povo israelita foram tão torturados, né, ali, foram oprimidos, porque chegou aquela promessa que eles iam sair do Egito, mas as coisas só vêm dando cada dia mais mal, só vem causando mais sofrimento. Mas eu fiquei olhando Jesus quando estava no barco com os seus discípulos, né? Ali veio aquela tempestade, né? E o barco assoprava para um lado e para o outro, e eles ficaram ali apavorados e começaram a acordar Jesus, né? E depois Jesus ainda fala para ele: homens de pequena fé, né? Jesus repreendeu aquele vento, repreendeu aquela tempestade que estava passando, né? Nós vemos que depois que passou aquela tempestade, veio a bonança. E quando eu estava meditando nesta palavra aqui, irmãos, quando eu ouvi ela, uma coisa que veio no meu coração: a sua vitória, a vitória dessa igreja, pastor, já está perto. Oh meu Deus, aleluia! Nós vemos cada coisa acontecer, irmãos, que nós vemos que algo grande vai acontecer neste lugar. Você tem visto muitas pessoas vindo e pregar aqui a palavra de Deus e falar: vai acontecer algo grande. E sempre quando vai acontecer algo maravilhoso em nossa vida, na igreja, o inimigo ele começa a trabalhar contra, começa a trabalhar para tentar nos desanimar, para tentar nos colocar para baixo, para tentar, né, desanimar o povo de Deus, fazer com que o povo de Deus não esteja na casa de Deus, fazer com que o povo de Deus fale assim: Deus não existe nada. Muitas das vezes tem pessoa que fala: quer saber, eu nem acredito mais que Jesus vai voltar. Eu escuto isso, irmãos, às vezes, de pessoas aí do mundo. Às vezes já ouvi até de um pastor uma vez falar que acreditava que Jesus ele não voltava mais não, que isso aí já tinha passado, pastor, muito tempo já vem falando disso e Jesus não voltava não. Mas eu quero dizer, a nossa vitória, irmãos, está perto, irmãos. Eu quero dizer para você nesta noite, para que você venha agarrar com Jesus, olhando somente para Ele, porque a sua vitória está perto. E você olha para o lado e fala: ali está desmoronando uma muralha. Aí você olha para o outro, os prédios estão caindo. Você olha para trás, vem uma carreta, vem um caminhão atrás de você. Você olha para frente, né? Então você vê muitas coisas acontecendo ruim na sua vida, mas você não precisa olhar para as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, porque a tribulação, né, a aflição, a angústia, a perseguição, tudo aquilo pode vir diante de nós, mas ela não vai ficar de pé, porque o Senhor é o nosso ajudador. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da igreja. Ele que é a porta dos infernos, Ele não prevalecerão contra a igreja.
igreja. Então nós não precisamos ficar desesperados, nós não precisamos ficar, né, aí apavorados. O que eu vou fazer, Senhor? Não, Senhor, está tudo desabando, ó, vai acabar mesmo, acabou agora, Senhor. Não, ó, minha vida não tem mais jeito. Mentira de Satanás, a sua vida tem jeito sim, porque é Jesus que está cuidando da sua vida, é Jesus que está te amparando, é Ele que está cuidando de você. Então você não precisa ficar desesperado. Ai, Senhor, o que eu vou fazer? Não, somente descansa no Senhor, espera nele, porque é Ele que vai fazer. A palavra de Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então o nosso segredo, muitas das vezes nós entregamos o caminho ao Senhor, mas quando chega a hora de descansar, nós não descansamos. Esperai com paciência no Senhor. Muitas das vezes nós não esperamos com paciência no Senhor. Quando fala paciência no Senhor, você talvez não entende. Paciência, irmão, é você ficar aguardando. Passou um dia, passou, mas falou que ia acontecer hoje. Não, mas não aconteceu. Não, mas eu creio que vai acontecer. Você está crendo naquilo que você não está vendo. Vai acontecer. Você não chegou amanhã. Não, mas vai acontecer. Você tem que ter essa convicção. Você está aguardando a hora de Deus, porque tudo tem um momento de Deus entregado na nossa mão. Tudo tem um momento de Deus entregado, fazer na nossa vida, fazer na nossa família, fazer no meio da igreja, na congregação, em todos os lugares aí na face da terra, onde o servo de Deus está clamando pelo Senhor. Tem um momento certo de Deus fazer, e Deus vai fazer, porque a palavra dele, ela de maneira nenhuma ela cai por terra. Eu escutei um dia aqui um pastor falar que se você não sabe pregar, irmão, somente lê a Bíblia, porque não é eu que faço nada, irmão. Não é o pastor, não é ninguém aqui que faz nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele falou: você pode só ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele trata de falar no coração de cada um. Então nós aqui estamos lendo a Bíblia, normal, né? O pastor falou, até assustei, eu fiquei até calado um pouco no telefone. Falei: Senhor, né? Só que eu aprendi uma coisa, pastor. Eu aprendi quando falar, eu não falo assim nem não e nem sim. Eu falo, deixa o pastor falar. Se o senhor fala, o senhor faz isso, eu faço. Se o senhor falar não faz, não faz. Por quê? Porque muitas vezes, se você tentar dar justificativa, você vai sair errado ainda. Porque você vai, como se você estivesse negando o chamado de Deus. Então eu estou aqui à disposição, né? Na hora eu temorizei mesmo, porque não é fácil pregar perto do pastor. Eu estava ali na sede ali, né, para pregar a palavra ali. Eu estava até tranquilo, o papo falou para mim: ó, o pastor Zé Lopes está assistindo você, trocava as palavras aí, gaguejava, falava errado, porque não é fácil, irmão, mas é tudo para a glória de Deus. Mesmo que fale alguma coisa errada, mesmo que fala palavra trocada, né, tudo é para a glória de Deus. Deus, eu sei que mesmo na hora eu errando, o Espírito Santo de Deus, ele fala no seu coração, como eu sei que Deus está falando no seu coração nesta noite. Eu tenho certeza, porque Deus, ele falou no meu coração, e essa palavra, ela arde no meu coração. E quando é fácil falar, quando Deus, ele fala algo no meu coração, eu falo facinho, irmão, aquilo que Deus, ele manda falar. E eu quero dizer para você: não desanima, porque a tua bênção está perto, e Satanás, ele tem colocado na sua mente que você não vai conseguir, que você não vai aguentar. Mas eu quero dizer para você que a tua bênção, ela está mais perto do que você espera. Somente permaneça na presença de Deus, porque é Ele que vai fazer todas as coisas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vemos depois que ali ele sai do Egito, chega diante do Mar Vermelho. Como eu vou aguentar, né? O que nós vamos fazer? Um marzão ali de frente, o exército de Faraó atrás, né? E o povo falou: e agora, Moisés, você trouxe nós para morrer aqui por falta de cova lá no Egito, sepultura, né? Ali, então nós vemos que o povo ficou desesperado. Mas só que Deus ali já tinha outro milagre já em vista, irmão. Já estava perto. A aflição havia ali, aquele momento de angústia que veio no coração, estava vindo atrás dele, aquele exército. Mas eles não sabiam que Deus já tinha um milagre ali à frente. Abriu o Mar Vermelho. Eles passou em terra seca, né, naquele Mar Vermelho. Depois que passa o Mar Vermelho, lá está eles de novo, né? Ah, eu tenho fome, Moisés, eu quero carne, né? E ali começa a reclamar de novo. Muitas vezes nós encontramos muitas pessoas para ficar reclamando, murmuradores, né? E nós perdemos muitas vezes a nossa bênção. A bênção está pertinho, pastor, mas muitas vezes a bênção corre. Por quê? Porque murmurou, a bênção foi embora, né? O que nós temos que aprender é passar calado, irmão. Eu tenho aprendido a passar calado. Muitas vezes, pastor, passando um problema é difícil, Senhor. Eu preciso de alguém para me falar, pastor, mas não resolvia nada, pastor.
Só resolve, quem resolve nossos problemas, nossa situação é só Deus. Só Deus que pode fazer algo na nossa vida. Ele fala que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor mandou carne para aquele povo. Tinha fome, mas Deus mandou carne. Mandou, né, as cordonices ali da banda do mar para cá, para o lado da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que eles teve sede e Deus mandou também água de uma rocha. Ô Moisés, toca aí na rocha aí, né, que vai sair água da rocha. Então, irmão, sempre antes de vir a nossa bênção, vai vir uma luta aí para você lutar, porque nada vem de graça. Nós temos que dar valor naquilo que Deus dá. Então Deus, Ele faz você lutar, guerrear primeiro, para depois te entregar a sua bênção. E você tem que ter coragem de ser guerreiro. Deus, o Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, né? Ele é o sumo sacerdote. Ele está cuidando de nós, irmão. Ele cuida da igreja. A porta do inferno, ele não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então nós somos um povo privilegiado, um povo guardado, né? Um povo escolhido por Deus. Ele já nos nomeou, Ele nos designou para que nós vamos e demos fruto e o nosso fruto permaneça. Então nós estamos aqui nesta noite. Eu quero animar você nesta noite. Essa palavra é uma palavra de animação para o seu coração. Uma palavra onde Deus está falando para você. As barreiras, as dificuldades estão aí, mas a prova, a bênção está depois dessa prova, irmão. Então permaneça fiel, que você vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu não vou mais adiante porque eu já sei que Deus falou no seu coração nesta noite, como já falou no meu coração durante este dia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, louvado é o teu